Eu quero começar este vídeo falando sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um homem pronto a morrer por Jesus, um homem que estava pronto a dar sua vida em prol do evangelho. Veja o que Paulo falou: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Isso está escrito em Efésios, capítulo 3, do versículo 8 ao 10. O apóstolo dos gentios está falando nesse texto que tem mistérios que estão ocultos desde o princípio dos tempos, desde o início dos tempos, e que agora, pela igreja, no fim dos tempos, precisam ser reveladas, e que tem anjos nos céus, potestades nos céus, que estão aguardando o revelar desses mistérios para que eles fiquem sabendo o que significa. É disso que nós iremos tratar em parte neste vídeo. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira. Você está no canal Apocalipse Now. Se você ainda não é inscrito, te peço que se inscreva no canal. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha e deixe também os seus comentários sobre o que você achou ou entendeu sobre o vídeo que você vai assistir. Também te peço que acione as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem. Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, pois sempre nós estaremos postando mensagens que edificam vidas. A mensagem que você vai ouvir e que você vai assistir a partir de agora tem como tema o poderoso cajado de Moisés. É disso que nós iremos tratar. Após a vinheta, fique com a mensagem. Moisés e o seu cajado poderoso. Moisés foi um homem que teve muitos contatos com os mensageiros celestes, com os mensageiros de Deus, com os anjos de Deus. Ele teve contato com o mensageiro de Deus, principalmente no Monte Horebe. Vejamos o início da sua trajetória. E disse-lhe o Senhor: o que há em tua mão? E ele disse: um cajado. E ele disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e ele se tornou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 4, versículo 2 e 3. Dá-se a entender nesse texto que Moisés, quando teve contato com o anjo do Senhor, ele já tinha este cajado, e ele levara esse cajado, o qual o anjo perguntou: o que é que tu tem nas mãos? Ele disse: é um cajado, é uma vara, em outras traduções bíblicas, e ele pediu para que Moisés lançasse por terra, e esse cajado se transformara em serpente, em uma cobra. Veja que situação que começa a ocorrer, uma vara, um cajado se transformando em uma cobra. Seria isso magia, tecnologia ou algo que ainda não compreendemos? Eu quero que você analise e tire suas próprias conclusões. Assim disse o Senhor para Moisés: e tomarás este cajado em tuas mãos, com o qual fará os sinais. Êxodo capítulo 4, versículo 17. Nós não vamos tratar toda a história de Moisés e o seu contato com o anjo do Senhor, porque senão esse vídeo fica muito extenso e não é este o propósito. Nós estaremos tratando somente sobre essa questão que envolve o cajado, ou que envolveu o cajado de Moisés. Moisés foi incumbido de libertar os israelitas que estavam escravizados no Egito. E para realizar tal façanha, o anjo disse para Moisés que ele deveria levar o tal cajado e com o qual ele faria os sinais. Veja mais. E Moisés tomou sua esposa e seus filhos e os colocou sobre um jumento e voltou à terra do Egito. E Moisés tomou o cajado de Deus em sua mão. Êxodo capítulo 4, versículo 20. Veja esta expressão. E Moisés tomou o cajado de Deus em sua mão. Isso é muito importante para o entendimento deste vídeo. Se Faraó vos requerer, apresentai um milagre em vosso favor, então dirás a Arão: toma o teu cajado
e lança-o diante de Faraó, e ele se transformará numa serpente. Isso está escrito em Êxodo capítulo 7 e verso 9. Foi o que o mensageiro extraterrestre falara para Moisés sobre o tal cajado que se transformara em serpente no Monte Horebe, e que isto poderia ocorrer como realmente ocorreu, e nós veremos, diante de Faraó, pelo que está escrito na Bíblia Sagrada. O poder do cajado de Moisés. Vejamos. Seria o cajado de Moisés uma simples vara, como nós estamos vendo, um cajado de pastor de ovelha, ou tem algo a mais? Certamente que era um objeto muito poderoso, como nós iremos tratar neste vídeo. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou o seu cajado diante de Faraó e diante dos seus servos, e ele se tornou em serpente. Isso está escrito em Êxodo capítulo 7 e versículo de número 10. Veja bem, então, que Moisés e Arão, chegando diante de Faraó, lançam o tal cajado diante de Faraó, e o cajado se transforma em serpente, o que deixa todos estupefatos. Não Faraó, porque conhecia algo que os homens ainda não conhecem. E Faraó chama os seus servos, principalmente magos e astrólogos, e eles lançam também seus cajados ao chão, e ao lançar os cajados ao chão, os cajados dos magos de Faraó também se transformam em serpente. O pormenor deste fato é que o cajado de Moisés, que se transformara em serpente, terminou engolindo as serpentes que se transformaram do cajado dos magos. Isso é um fato que deve ser observado. Veja que cajado poderoso. Assim diz o Senhor, nisto saberá que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. Êxodo capítulo 7 e versículo 17. Porque havia um embate aí entre Moisés e o Faraó. Moisés queria a libertação do povo e o Faraó não queria libertar os egípcios. Por isso começou a ocorrer esses milagres, estes sinais, que apavorou o Egito, o Faraó, e destruiu a terra do Egito, as terras do Egito naquela época, deixando o Faraó totalmente arruinado economicamente. Mas nós iremos tratar de mais milagres, ou supostos milagres, que ocorreram por meio de Moisés no Egito. O Faraó não se convenceu que o cajado de Moisés tinha transformado água em sangue, até porque os magos também conseguiam fazer tal façanha. E o Senhor falou a Moisés, disse a Arão, estende a tua mão com o cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Êxodo, capítulo 8, versículo 5. Veja que foi rã para tudo que foi lado. O rio se transformara em sangue, e logo em seguida vieram as rãs que tomaram conta da terra do Egito. E isto tudo está relacionado com este objeto que você está vendo neste vídeo e que nós estamos tratando, o cajado de Moisés. Veja que cajado poderoso que foi entregue a Moisés, ou que ele adquiriu de uma determinada forma. Nós ainda iremos tratar mais à frente deste assunto. O poder do cajado de Moisés. E disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Êxodo, capítulo 8, versículo 16. E desta forma aconteceu. Foi piolho para tudo que é lado, no gado e nos animais, nos cavalos e nas pessoas também ocorreu desta forma, como Moisés estava desencadeando essa espécie de milagres, entre aspas, que estava assolando o Egito. Veja mais. E Moisés estendeu o seu cajado para o céu, e o Senhor enviou trovão e granizo, e o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Assim houve granizo e fogo misturado com granizo, muito grave, tal como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 9, versículo 23 e 24. Veja que este sinal também estava relacionado com o cajado de Moisés. Que cajado poderoso que foi passado para o legislador hebreu. Analise, deixe os seus comentários diante do que você está assistindo. E Moisés estendeu o seu cajado sobre a terra do Egito,
E o Senhor trouxe um vento oriental sobre toda a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E ao amanhecer, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 10, versículo 13. Após a praga do granizo, que certamente queimou toda a erva, vieram os gafanhotos e terminaram de consumir o resto. Os gafanhotos tomaram conta de toda a terra do Egito, destruindo tudo. Quem sabe o que é gafanhoto e o medo que ele pode causar a uma plantação, pode imaginar o que esses gafanhotos podem ter causado no Egito. Foi uma destruição total. O poder do cajado de Moisés, vejamos. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando o chão seco. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 14, versículo 16. Diante das ocorrências que houve no Egito, Faraó teve que deixar os israelitas irem embora. E quando os israelitas foram embora, Faraó teve o seu coração endurecido e partiu com o seu exército para buscar novamente e escravizá-los. Eles estavam acampados, israelitas, diante do Mar Vermelho, e houve um apavoramento porque eles perceberam que Faraó vinha atrás para escravizá-los. Então Moisés disse: Senhor, o que é que eu faço? E o Senhor disse para Moisés: e tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Veja que situação. E isso está escrito desta forma. O contexto desse texto nos diz que as águas eram como um muro de um lado e do outro. O cajado de Moisés seria uma arma capaz de liberar um nitrogênio para congelar as águas do Mar Vermelho para que o povo passasse por terra seca? Eu estou somente conjecturando. Será que foi liberada uma espécie de energia que nós desconhecemos? Uma energia que a ciência desconhece e que congelou as águas do Mar Vermelho, fazendo com que o povo passasse por terra seca. E ao passar, reverteu-se o processo e as águas descongelaram, levando à extinção o exército de Faraó. Isto aconteceu. Não estou afirmando nada, estou apenas conjecturando. E o poder do cajado de Moisés era tal que realizava essas tais façanhas. E disse o Senhor a Moisés: vai adiante do povo e toma contigo os anciãos de Israel e o teu cajado, preste atenção, e o teu cajado com o qual feriste o rio, toma na tua mão e vai. Eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel. Êxodo capítulo 17, versículos 5 e 6. Foi uma contenda que houve entre os israelitas após passar o Mar Vermelho. Eles estavam atravessando o deserto e quando chega em um determinado local, não tinha água e o povo começa a murmurar dizendo: Deus está no nosso meio ou não? E apertaram Moisés e aí houve esta ordenança de Deus para que Moisés fosse até as proximidades de uma rocha e ferisse a tal rocha com o seu cajado, e da tal rocha iria sair água como um rio para que o povo pudesse beber, tanto o povo quanto os animais. Veja que situação. Será que um pedaço de madeira ferindo uma pedra pode sair água desta pedra? Pode sair água para que o povo possa beber? Ou tem algo que ainda precisa ser compreendido? Veja o que disse o salmista Asaf: e ele fendeu as rochas no deserto e deu-lhes bebida como de grandes profundidades. Ele também fez brotar riachos da rocha e fez as águas correrem como um rio. Isso está escrito no livro dos Salmos 78, verso 15 e 16. Então, o texto está nos levando para uma outra dimensão. Asaf já está dizendo que Moisés deu água para os israelitas, tirando de grandes profundidades. Realmente tem água abaixo das profundidades da terra. Foi cavado um poço artesiano, porventura, no deserto? Seria isto que Asaf está falando, que ele está narrando? Veja, eu não estou afirmando, mas o texto pressupõe este tipo de interpretação que Asaf está abordando aqui. Asaf está dizendo que com o cajado poderoso de Moisés,
ele cavara um poço artesiano e buscara água de grandes profundidades, fazendo correr água como se fosse um rio, como se fosse um riacho, e os filhos de Israel beberam da tal água. Veja que cajado poderoso era o cajado de Moisés. O poder do cajado de Moisés. Então, Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Êxodo, capítulo 17, versículo 9. O texto está narrando uma guerra contra os amalequitas. Israel travara uma guerra contra os amalequitas. E nesta tal guerra é importante nós olharmos este detalhe. Moisés disse para Josué, que era o capitão dos exércitos: olha, você prepara os homens e eu vou estar no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. O que ocorre é que nesta guerra, quando Moisés levantava as mãos com o seu cajado, a Bíblia diz o seguinte, que os israelitas venciam os amalequitas. Porém, quando Moisés cansava de estar com as suas mãos estendidas e abaixava as mãos, os amalequitas derrotavam os israelitas. Então eles perceberam que isso estava acontecendo. Tomaram uma providência. Arão e Hur, de um lado e do outro, pegaram as mãos de Moisés, colocaram a pedra, ele sentou-se e cada um segurou uma mão e Moisés ficou com as mãos estendidas, com o cajado nas mãos, e Israel venceu a tal batalha sob o comando de Josué. Seria o cajado de Moisés uma arma capaz de neutralizar o inimigo? Seria o cajado de Moisés uma arma poderosa que liberava alguma espécie de energia que neutralizava as forças do inimigo? O texto pressupõe isso. Eu não estou afirmando, mas eu estou dizendo que o texto nos leva a pressupor tal afirmação. Mas você pode analisar e ver o que significa o poder deste cajado de Moisés. O que era na realidade o cajado de Moisés? Era apenas um símbolo de autoridade, como propagam os teólogos e os pastores atuais? Por quê? Porque os teólogos e os pastores atuais, eu não estou atacando ninguém, diz que o cajado é o símbolo de autoridade do pastor, como foi o símbolo de autoridade de Moisés. Será que era só um símbolo de autoridade? Ou esse cajado realizava façanhas que a gente ainda não conhece? Era uma arma ultramoderna com tecnologia extraterrestre, ainda desconhecida nos dias atuais? Será que o tal cajado de Moisés era uma arma dessa natureza? Veja bem, caro telespectador, nós estamos deixando aí duas interrogações. Para responder ou para analisar essa questão, eu quero que você pense nesse texto que nós iremos colocar agora. É um texto que está dentro do aspecto mitológico, mas que tem muita coerência com o que nós estamos tratando aqui. Veja bem. Diz o texto o seguinte: Moisés, quando ele fugiu do Egito por ter matado um homem, ele foi para as terras de Midian, onde ele teve contato com Jetro, que tornou-se o seu sogro. O texto mitológico, e você pode pesquisar dentro da mitologia, que você vai encontrar o que nós estamos narrando aqui, diz que Jetro, ele fora conselheiro de Faraó por um determinado tempo. E quando ele foi embora, ele pediu como pagamento tal cajado, um cajado que estava encostado. Vejamos o que o texto diz sobre o cajado de Moisés. Era feito em safira e tinha gravado nele o nome divino e as 10 letras hebraicas, as iniciais das 10 pragas que no futuro iria infestar o Egito. Adão o havia recebido do Criador no jardim do Éden. Quando morreu, deu para Enoque. O cajado possuía uma virtude mágica, amenizava o cansaço e fazia o trabalho mais árduo parecer brincadeira de criança. Pertenceu a Noé, que utilizou para medir a arca, na qual sobreviveu durante o dilúvio. Em seguida, foi a vez do patriarca Abraão, que herdou. Serviu também a seu filho Isaque e logo a seu descendente Jacó. Este, ao ir para o Egito, levou o cajado consigo, deixando como herança a seu amado filho José. Quando este último morreu, todas as suas propriedades passaram a pertencer ao faraó. O faraó ordenou-lhe que fosse trazido o cajado. Desconfiava que não fosse um simples pedaço de madeira, mas
Por mais que o faraó tentasse dar-lhe ordens, nada acontecia. Decepcionado, mandou que o deixasse dentre os tesouros do palácio. Lá ficou encostado por vários anos, até que Jetro o pediu como recompensa. Quando Jetro pediu como recompensa, o faraó lhe entregou. O cajado foi trazido para as terras de Midian. Nas terras de Midian, está escrito dentro do aspecto mitológico que Jetro plantara no seu jardim o tal cajado e desde então ninguém mais conseguia arrancar o tal cajado. Não estou tratando aqui do cajado como Excalibur, a espada do poder, que ficou fincada numa pedra, não é nada disso. Mas homem nenhum conseguia arrancar o tal cajado até que foi tirado do jardim de Jetro por Moisés. E aí Jetro percebeu que Moisés seria o libertador do povo israelita, ou que ele teria uma ligação profunda com o Deus dos hebreus. Então veja bem que existe esse aspecto mitológico sobre o cajado de Moisés. Eu quero que você analise, que você pense e que você mesmo tire as suas próprias conclusões sobre o vídeo que nós terminamos de narrar. Também te peço que deixe o seu comentário, deixe o seu like, deixe o seu joinha e se você não for inscrito, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.